A gente está de volta com o Gazeta Entrevista ao vivo. Lembrando que você pode participar, pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp 99989-1042. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios Inácio Moreira, ele que é porta-voz estadual do Rede Sustentabilidade. Já que a gente vem falando de eleições, de propostas, o Inácio, queria saber de você o que diferencia Rede Sustentabilidade dos demais partidos políticos. Você falou que o partido está se reestruturando aqui no estado. Por que você acha que vocês são diferentes das outras agremiações políticas? Eu acho que do ponto de vista da organização interna, a principal diferença, para você ter uma ideia, Rota, lá é 50% de dirigente homem e 50% mulher. Então, eu sou o porta-voz, que a gente, nos partidos tradicionais é presidente, né? Sim. Lá eu sou porta-voz, ou seja, eu falo pelos militantes. E tem a porta-voz feminina, que é a Iuna. Então, é como se fosse nos partidos tradicionais ter o presidente masculino e a presidente feminina. Sim. E isso para todos os cargos. Eu acho importante porque eu sou professor, sou da área da educação. 70% são mulheres. E eu fiz magistério, cursei pedagogia. Eu sei, por exemplo, da competência das mulheres. Então eu me sinto muito bem em dividir essa função com a Iuna, porque o olhar feminino consegue ver os detalhes, tem mais sensibilidade, né? Todos nós sabemos, por exemplo, a representação da nossa mãe para a gente, naquele cuidado. E na política a gente precisa incluir as mulheres. Então o nosso partido se preocupa com isso. O outro aspecto é o aspecto ambiental. A Marina, há 30 anos, antes de sair aqui do Acre, ela já dizia, né, dessas mudanças climáticas e dos problemas que poderiam causar. Você vê hoje o preço do arroz, fruto de 4 alagações em menos de 3 meses, né, ali para o sul, que é o maior produtor de grãos do país. Ô, Inácio, isso afeta. Como é que você analisa a questão da gente ter a Marina, que é uma das principais lideranças da Rede Sustentabilidade, uma líder mundial, e a Marina receber tão poucos votos aqui no Acre? Eu acho que assim, por exemplo, a Perpétua Almeida fez um excelente mandato, é muito querida, anda pelas ruas, e ela também não se elegeu no Acre. Se você pegar o Léo de Brito, um intelectual, um jovem muito inteligente, também não se elegeu no Acre. O problema não está na pessoa da Marina. O problema está que nessa conjuntura, todos os partidos de esquerda não tiveram as condições necessárias para fazer a legenda. O que salva a Marina, porque a Marina, ela conseguiu ser uma liderança a nível nacional. Então, se as condições da rede, por exemplo, que a gente ainda está reconstruindo, não dava para ela se eleger aqui, ela podia se eleger por Brasília, ser candidata, ela podia se eleger pelo Rio de Janeiro, poderia se eleger por São Paulo. Então, essa pergunta, a causa dela é os partidos, não a pessoa. Porque se fosse por pessoa, por exemplo, a Perpétua é uma excelente candidata. Ela seria deputada federal hoje. Mas o momento aqui não dava as condições para a Marina ser nem sequer candidata por aqui. Por falar em momentos, se a gente pegar um recorte das últimas eleições, a gente acredita que o eleitorado do Acre ele é muito conservador. E a rede tem uma outra proposta. Como é que você pode convencer esse eleitorado conservador, que tem se mostrado eleitorado acreano nas últimas eleições, a mudar o ponto de vista, Inácio? Primeiro, falando do programa, porque como nós dissemos, que inclusive é fruto da palestra que vai ter quarta-feira, há muitas histórias, há muitas narrativas. O que a rede defende é o que a gente sempre fez aqui no Acre. Se você for ver no quintal da maioria dos acreanos, tem um pé de limão, ou tem um pé de graviola, ou tem um pé de coco. Faz parte da nossa cultura a gente ter quintais. Agora que tem os condomínios, mas a gente sempre morou, a gente sempre plantou. A minha rua, Rota, para você ter uma ideia, meus vizinhos lá, que com certeza devem estar ouvindo, a gente fez um processo de reflorestamento. A gente tem ipê plantado, acácia, tem muito coco, tem um tupani, que também tem inclusive uma marcenaria lá. Plantamos tudo. Então, o que a rede defende? Que a gente preservar a natureza e inclusive ganhar dinheiro com ela, porque o que veio de 33 milhões para 11 aldeias indígenas foi do Fundo Amazônia.
E por que que esse dinheiro, quando a gente conseguiu capitalizar esse dinheiro? Porque as taxas de desmatamento estão caindo. O que veio agora, 45 milhões mensais para o governo do estado, para que ele possa, a Defesa Civil, se preparar para essas mudanças climáticas, ou alagação ou seca demais, também veio do Fundo Amazônia. E agora está nos jornais. O Fundo Amazônia está mandando recurso também para a merenda escolar, que a merenda escolar é um dos principais vetores onde a agricultura familiar pode vender. Vender na merenda escolar as suas frutas, né? Verduras. Então, há uma garantia do produtor de que o seguinte, se ele produzir, a merenda escolar compra, tem uma merenda escolar de qualidade. Então, o problema é a narrativa. Se você olhar com outros olhos o que nós defendemos, a gente sempre, aqui a gente tinha uma bica para coletar água da chuva e tinha uma caixa d'água. Inclusive, às vezes, quando a gente era pequeno, até tomava banho dentro e acabava pegando uma peia, porque a água era para reaproveitar. O que a Marina está fazendo é exatamente isso, discutindo que a gente precisa, inclusive na hora de construir, verificar esses detalhes. E é possível gerar uma economia forte preservando? Com certeza, porque o café, por exemplo, o plantio do café é um processo de reflorestamento. O açaí é um processo de reflorestamento. O coco, vem uma carreta de coco de Manso Lima para vender nos mercados em Rio Branco. A banana, vem uma carreta de Manuel Urbano para Feijó, toda semana desce uma carreta com banana. Então, esse é um processo de reflorestamento que dá uma garantia. Rota, nós temos 78 mil jovens que não estão nem na escola e nem no mercado de trabalho. E o que fazer com esses jovens? Quase a população de Cruzeiro do Sul. O que fazer? Nós temos que fazer políticas públicas que dê garantia que esses jovens, ao sair, né, das escolas, eles tenham um emprego, aquecer o mercado de trabalho, seja ele na construção civil. Onde mais emprega é na construção civil, que emprega inclusive mão de obra de pessoas mais simples, o pedreiro, servente de pedreiro, o pintor, o encanador, porque os concursos públicos que estão surgindo aí, 11 mil pessoas para 150 vagas para disputar. E vem gente de todo mundo. Então, esse é um problema, que você pode ver que o governador Gladys Cameli, ele é um cara democrático, ele é um cara que dialoga. Então, se você tiver na prefeitura uma pessoa também que sente, supere esses problemas que são de ordem partidárias ou são problemas menores e coloque o Acre numa pauta positiva, numa pauta de mudanças. Então, o governo Lula que acabou de aprovar 1.600 casas para o Acre. Isso vai gerar emprego na construção civil. Colocou dinheiro para refazer, né, dar a manutenção da BR-364, que passou 4 anos sem dar manutenção. Então, tudo isso vai aquecendo a economia. Olha, Inácio, você já conquistou pelo menos um telespectador aqui. O João Luiz mandou mensagem. Pergunte para o entrevistado onde fica a sede da rede. Eu sou presidente de bairro e estou interessado em lançar o meu nome para a vereadora. Olha aí, Inácio, conquistou já um filiado. Responde ao nosso telespectador. Aqui ninguém fica sem resposta. Zé Luiz, você é o nosso pré-candidato a vereador já. Quero discutir, inclusive, com você, eu pegar o seu telefone aí com Rota, discutir já o seu ato de filiação. Eu quero fazer o ato de filiação no seu bairro. Seja bem-vindo. Nós temos aí uma luta grande ano que vem. Estou muito feliz já com a entrevista, Rota, porque já ganhei um pré-candidato. Você tem algum contato que ele possa fazer? Rede social, alguém? Ou ele procura direto a sede? Eu pego o telefone contigo o telefone, e então, eu entro pronto, em contato. resolvido. André Luiz, do bairro Tucumó. Pergunte ao entrevistado como irão fazer para desvincular a imagem negativa das administrações anteriores, sendo que, pelo que o entrevistado diz, a chapa que irão construir é totalmente excludente de eleitores que pensam diferente da ideologia de esquerda. É a mensagem do André Luiz, lá do bairro Tucumã. O que você tem a dizer sobre isso, Inácio? André Luiz, a eleição municipal, ela discute problemas, por exemplo, de saúde, de educação. O que nós temos de famílias desestruturadas, André Luiz, que é o seguinte, que a mãe tem que ir para o mercado de trabalho e não tem onde deixar o seu filho. Então nós queremos discutir escolas de tempo integral para criança de 6 a 9 anos. Tem uma lá na Cidade do Povo, chamada Márcio Bistenicuri, que eu há 4 anos trabalho lá. Então é o seguinte, é importante
a gente discutir esse tipo de pauta. Essa questão de direita e esquerda, para você ter uma ideia, André Luiz, todos esses partidos que até o ano passado estavam numa briga, que você deve ter vivenciado isso nas redes sociais, ou se não no grupo familiar, são todos da base de sustentação do governo Lula. O próprio PP do Bocalon, o Fufuque, é o ministro do esporte. Então, às vezes, a gente é induzido por uma briga, que é uma briga, parece aquele Coliseu de Roma, né? Quando arranja dois lutadores para causar uma diversão na gente. E a gente acaba discutindo o que é essencial. O essencial são ruas, os essenciais são ramais. Porque as pessoas que produzem lá, se não tiver como escoar o produto, ou se tu imagina um mamão ou se uma banana vir num ramal e o carro ficar atolado, você vai chegar aqui só o mingau, porque, né? Então a gente precisa discutir essas coisas. Essa coisa de direita e esquerda tem muita coisa que tem questões que são princípios, mas tem muitas das pessoas que são meus amigos que às vezes nem leu os principais autores de direita ou de esquerda, né? Inácio, muito obrigado pela sua participação. Conversei com o Inácio Moreira, ele que é porta-voz estadual do Rede Sustentabilidade. Foi um prazer mais uma vez recebê-lo aqui, Inácio. Rota, muito obrigado, eu estou sempre à disposição e um abraço a todos os telespectadores. Gazeta Entrevista vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta para conversar com Ingrid Maia, ela que foi eleita presidente do Diretório Central dos Estudantes do DCE, da UFAC. Depois do intervalo a gente volta já.